e acredito que algumas pessoas, acho que a maioria estava aqui na semana passada, não, 15 dias atrás, né? A gente explicou que esse é um projeto inicial, né, um projeto de extensão desenvolvido, organizado por mim, pela professora Alessandra. Temos alguns bolsistas aqui também com a gente, Mônica, Rafael, hoje. E o professor Antônio Vinícius também faz parte desse projeto, né? É um projeto do nosso grupo de pesquisa, o NIGO, né? Por isso que o nome Capacita NIGO, que é a sigla para Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Gestão e Organizações, é formado por professores do Departamento de Administração do campus de Itabaiana da UFES, por professores do Departamento de Secretariado Executivo do campus de São Cristóvão, por uma professora do Departamento de Turismo e uma professora do Departamento de Comunicação, se eu não me engano, né, Ale? Da UFPE. E esse projeto tem o objetivo de conhecer, por isso que de vez em quando a gente está mandando os links de um questionário e pedindo que vocês passem para outras pessoas também, porque a gente quer mapear quais são as necessidades dos pequenos empreendimentos, né, locais aqui do Estado. E esse questionário é importante para a gente continuar esse trabalho, desenvolver novas oficinas, né? Inicialmente escolhemos 3, e hoje vamos para a nossa segunda oficina com o professor Vinícius, que vai falar um pouco sobre os valores no seu negócio. Entenda a diferença entre custos e despesas, né? Esse tema que é tão caro, literalmente falando também, para os pequenos empreendimentos, né? Eu vou falar um pouco sobre o professor Vinícius. O professor Vinícius é doutor em administração e mestre em economia, professor efetivo do Departamento de Administração da Universidade Federal de Sergipe, no campus de Itabaiana, como eu já tinha dito antes. Ele é professor das disciplinas ligadas à área de custos e finanças corporativas, e também desenvolve pesquisas em temas ligados ao mercado de capitais, à teoria das opções reais e à análise de investimento. Alessandra, não sei se quer falar um pouquinho antes, e aí depois eu passo a palavra para o professor Vinícius, para falar um pouco. Oi, só dar boa noite, dar as boas-vindas, né? Agradecer aí a confiança de todos vocês, tá? E agradecer a Vinícius, né, por essa parceria aqui com a gente, que quando a gente chamou, ele de pronto aceitou, porque é um tema até difícil, né, da gente conseguir, e é um dos temas que vocês têm mais pedido, na verdade, lá na resposta dos questionários, tá? E aí também só aproveitar para dizer que dia 26, né, a gente encerra o projeto desse semestre com a terceira e última oficina da professora Raquel, né, do IFES lá de Pernambuco, sobre modelagem de negócios. Tá? É falar de planejamento, né? Vamos aprender hoje custo e despesa, e aí agora vamos planejar, vamos aí desenhar para começar 2022 de uma forma diferente. Vini, obrigada. Flávia, obrigada aí. Eu estou por aqui com vocês. Bom, gente, obrigado aí pela apresentação, professora Flávia, professora Alessandra. Boa noite a todos. Alguns aqui são meus alunos, né? Ou foram meus alunos. Não sejam todos bem-vindos. É um tema que eu adoro, né? Porque é o que eu leciono. E é um tema, assim, em tese, né? Fácil, mas que ele tem uma série de nuances que é necessário que a gente aprofunde, né? Hoje vai ser só uma introdução, uma pequena introdução do que seria, né, essa diferença tão que existe muita complicação, né, muita confusão sobre o tema, o que seria custos, o que seria despesas, né? Mas lembrando a vocês que hoje é só uma introdução, né? Tanto é que é uma disciplina específica do curso de administração, né? Para a gente ver em um semestre letivo, né? De tão, digamos assim, detalhista, né? E tão abrangente que é a disciplina custos, ok? Então hoje a gente vai ver uma pequena introdução,
desse tema que muitas vezes desperta, digamos assim, confusão, inclusive, de sites que divulgam metodologias de trabalho nesse sentido. Então, eu vou começar a apresentar aqui e já vou começar com alguns exemplos, obviamente, ocultando, né, dizendo o milagre, mas sem dizer o santo, alguns exemplos de sites que colocaram, né, se propuseram a prestar serviços ou informações nesse sentido, mas que terminaram confundindo aí, né, o que seria custos e o que seria despesas, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns sites, né? Aí o cara aqui está falando de frete, entenda as quais as variáveis devem ser incluídas nos custos. E aí ele coloca aqui, ó, o valor do frete é uma despesa. Ele coloca como título custos e aqui ele coloca despesas. Ou seja, já existe uma confusão logo no início da fala, né, dessa proposta aí de trabalho. Aí um outro diz assim, o que é a gestão de custos? Aí repare que ele coloca, os custos podem ser despesas fixas ou variáveis. Custos podem ser despesas. Mais um equívoco. Aí ele coloca aqui, custo industrial. Aí dá um pequeno preâmbulo do que seria, explica, né? Também conhecido como custo total de produção. É o somatório de todos os gastos e despesas. Ele coloca custo agora como gastos e despesas. E mais um aqui para a gente ver, né? Então, antes de mais nada, é preciso fazer um levantamento sobre quais são as despesas fixas e variáveis da indústria, para entender quais, de fato, são os custos do seu negócio. Talvez, se a gente for falar, digamos assim, sem nenhum compromisso com relação aos conceitos, isso esteja até correto, né? Quando eu digo assim, olha, o meu custo com alimentação subiu muito por conta da inflação. Ou a minha despesa com alimentação, né, está muito elevada. Eu estou falando, teoricamente, a mesma coisa, né? Digamos assim, que em bom português, todo mundo entendeu o que eu quis dizer, né? Que eu estou gastando mais com alimentação. Né? O gasto com combustível está muito elevado, o custo com combustível, a despesa com combustível. Parecem ser coisas iguais, são sinônimos. Né? E aí, só que, em termos contábeis, porque custos, ele é, digamos assim, um braço, uma perna da contabilidade. No nosso curso de administração, a gente não se preocupa, a diferença é qual? Que nós não nos preocupamos com a questão do lançamento contábil. Mas todas as nomenclaturas e todas as propriedades são incorporadas, né? São consideradas no curso de administração. A única diferença é que nós não fazemos lançamentos contábeis. Então, o que seria custos? O que seria custos? Custos são os gastos. Então, custo é um gasto relacionado com o processo produtivo ou com a atividade fim da empresa. Então, repare que o custo, né, ele tem a ver com a atividade fim da empresa, mesmo que não seja uma indústria, não tenha um processo produtivo, ou não produza algo, né? Mas se você oferece uma atividade, um serviço qualquer, tudo que tiver relacionado a esse serviço, ele é um custo. Por exemplo, se eu tenho uma consultoria administrativa, né? E na minha consultoria administrativa eu tenho administradores que vão prestar serviços. Então, esses administradores que prestam serviços, né, e são colaboradores da minha empresa, em termos contábeis, eles são um custo. Por quê? Eles fazem parte da atividade fim da empresa. Mas nessa mesma empresa que eu tenho de consultoria, tem, né, uma pessoa que faz o atendimento aos clientes que chegam, né, ou mesmo fica carregado da parte burocrática, né, de pagamento de impostos, etc. Então, essa pessoa, ela não é custo. Por quê? Ela não está atrelada à atividade fim da empresa. Tá? Então, custo é tudo aquilo que está relacionado com o processo produtivo. Se for uma indústria, né, se produzir algo, ou se for um comércio, uma prestação de serviços, estiver ligado à atividade fim dessa organização. Já as despesas, elas são gastos também. Então, tanto o custo quanto a despesa são gastos.
Só que, diferentemente dos custos, as despesas não têm nada a ver com o processo produtivo, nem tem a ver também com a atividade fim da empresa, certo? Então, a despesa está relacionada ao quê? À geração de receita. Por exemplo, uma indústria que faz uma campanha, né, de marketing para melhorar a sua imagem, por exemplo. Mostrar que ela é uma empresa socialmente responsável, né? Então, essa campanha de marketing, ela não é um gasto. Ela vai ser considerada como uma despesa, né? Por quê? Não tem a ver com o processo produtivo, nem com a atividade fim da empresa, né? O que está sendo considerado aí, nesse caso, é mostrar a imagem da empresa para a sociedade, certo? Então, a grande diferença é que, né, os sites anteriores, né, que eu mostrei aí, né, os slides, se equivocaram, foi que, né, eu não posso confundir, se eu quero fazer a coisa certa, eu não posso confundir custos com despesas, tá? Eu falando normalmente, não tem problema. Mas, enquanto profissionais e enquanto empresários, né, nós não podemos confundir esses termos. Ambos são gastos. Custos e despesas são gastos. Só que só os custos estão atrelados à produção ou à atividade fim da empresa. Tá? Então, logo, a atividade fim é um custo. A atividade meio, ou seja, aquela atividade que faz parte da empresa também, mas não é o objetivo final. Não é? Então, se essa atividade fim é uma despesa. E aqui temos alguns exemplos. Por exemplo de custos numa indústria. A matéria-prima consumida, certo? E a gente vai ver mais para frente que, por que esse nome consumida? Porque eu posso adquirir a matéria-prima, imagina, eu tenho uma indústria, né, e essa indústria fez uma compra de matéria-prima para suprir, né, o estoque. Só que, né, essa matéria-prima, quando chega, ela não vai direto para a produção. Ela fica no almoxarifado, aguardando a requisição. Então, se eu faço uma grande compra de matéria-prima e essa compra não vai direto para a produção, tá? Eu não posso considerar essa matéria-prima como custo. Eu só posso considerar a matéria-prima como custo quando ela é consumida. Então, matéria-prima consumida é um custo. A comprada não é custo. A gente vai ver o termo daqui a pouco. A mão de obra são as pessoas que estão lá, né? Executando o trabalho, executando a atividade fim da empresa, produzindo, né, fabricando um produto, etc. Seja mão de obra direta, né, a mão de obra direta é aquele que está relacionado diretamente com o produto, ou mesmo a mão de obra indireta. Né? A mão de obra indireta é o quê? É aquela pessoa que está, por exemplo, um supervisor, né, tem um grupo de operários, nesse grupo de operários é possível eu identificar quais operários fabricam determinados produtos, então, nesse caso, eu posso chamar de mão de obra direta, e eu tenho um supervisor. O supervisor, ele não dá para dizer assim, ó, ele tem tantas horas no produto A e X horas no produto B. Então, como eu não consigo separar, a gente chama de mão de obra indireta. Ambos são custos, só que uma é mão de obra direta, está diretamente, facilmente identificado, né, a hora homem, né, a esse produto, e a indireta não dá para identificar facilmente. A depreciação das máquinas, que é algo que a gente esquece muito, né, de considerar. A depreciação é o quê? Imagine que a empresa tenha um conjunto de máquinas, um parque industrial, né? E essas máquinas elas vão depreciar. O que é depreciar? É perder o valor por conta do tempo, certo? Então, a depreciação é isso, é um termo contábil que informa que esse bem, né, a depreciação só ocorre com ativos chamados de ativos imobilizados, né? Então, esse bem ele sofre o efeito, né, da redução do seu valor, que é chamado de depreciação. Por exemplo, um carro. Se uma empresa compra um carro, né, e esse carro vai servir para... por exemplo, uma empresa compra um carro que vai servir para a entrega dos produtos dela, a empresa de venda, né? E essa empresa vai entregar os produtos dela com os carros. Então, esses carros, eles entram, né, com o valor de compra e todo ano, anualmente, ele sofre o processo de depreciação. No caso dos carros,
a Receita Federal indica que 5 anos, né? Então, 5 anos de uso, esse carro está contabilmente depreciado, né? Energia elétrica, se gasta na produção, se gasta para iluminar a fábrica, ou mesmo a empresa, né? Na atividade fim da empresa. Você tá numa clínica médica, né? A iluminação, a energia que é gasta nos consultórios médicos é um custo. Por quê? Porque faz parte do atendimento, né? A energia que é gasta ali para tirar o raio-x lá da clínica ortopédica, isso é um custo. A água também. A água que é gasta nessa produção ou numa atividade fim é considerada como custo. Já a despesa, por exemplo, são os salários da administração nessa indústria, por exemplo, né? Ou mesmo na clínica médica ainda, né? No hospital, existe, né, o corpo clínico, o corpo médico, e existe aquelas pessoas que tratam, né, da administração do hospital. Então, essas pessoas, o salário delas, né, salários e encargos dela, é chamado de despesas. Os honorários da diretoria, né, os diretores, não o diretor industrial, mas o diretor administrativo, o diretor jurídico. Então, são pessoas que os valores, né, pagos por essas pessoas, os salários e encargos são chamados de despesas. O material que é gasto nos escritórios, papel, etc., né, tudo isso é chamado de despesas. Comissão de vendedores, no caso de não ser uma empresa de vendas, né? Se eu tenho indústria e eu tenho, nessa indústria, eu tenho pessoas que vão vender o meu produto, né? Fazer a parte comercial, então, o que é gasto com essas pessoas é chamado de despesas. Propaganda e publicidade também. Exceto se, né, for uma empresa de publicidade, né? Se eu tiver uma empresa de publicidade, né, os publicitários vão ser, né, no caso, custo. E as pessoas que não estão atreladas diretamente à publicidade, à atividade fim, seriam despesas, tá? Então, essa é diferente, né? E a gente precisa considerar isso para que a empresa ela seja competitiva, certo? Uma empresa que mistura custos com despesas, né, ela termina perdendo competitividade com relação aos seus concorrentes. Então, um concorrente mais organizado e que sabe efetivamente os seus custos, ele tem condição de praticar um preço mais justo e mais competitivo. Se eu não tenho controle nenhum dos meus custos, dos meus gastos em geral, né, eu perco em termos de competitividade. E aí, se eu for ficar, digamos assim, determinando o meu preço por conta dos meus concorrentes, eu vou terminar em determinado momento quebrando, né? Como aconteceu com uma rede aqui de supermercados há um tempo atrás. Essa rede já era uma rede grande. Só que, né, o empresário, o empreendedor, ele determinava seu preço, né? Digamos assim, observando a prata no preço do G. Barbosa, por exemplo. Né? Então, vem cá, a Coca-Cola do G. Barbosa está quanto? Está R$7. Bom, então eu vou cobrar R$6,50. Só que o G. Barbosa tem uma estrutura de custos, né? Tem um poder de barganha. E essa empresa é uma empresa menor. E, por tanto, fazer isso, né, ela terminou não conseguindo arcar com seus gastos e terminou fechando as portas. E aí, ó, agora que a gente já sabe, né, a diferença entre custos e despesas, aí eu pergunto a vocês, isso aqui está correto? Essa manchete? Olha só, gigantes aéreas mudam práticas para reduzir despesas com combustível. Aí eu pergunto a vocês, isso está certo ou está errado essa manchete? Alguém sabe responder? Pelo que a gente já viu até agora? As gigantes aéreas mudam práticas para reduzir despesas com combustível. Então, repare, talvez isso esteja correto, né? Para quem está lendo, está claro. Mas em termos de custos, isso está errado. Por quê? O combustível, né, ele faz parte, né, da atividade do avião, né? Da atividade. O avião não tem como se locomover se não tiver combustível, né? Então, ele faz parte. Então, o correto seria: gigantes aéreas mudam práticas para reduzir custos com combustível. Ou, de uma maneira mais generalizada, gastos. Se ele colocasse aqui,
Gigantes aéreas mudam práticas para reduzir gastos com combustível, beleza, estava certo. Né? Ou gigantes aéreas mudam práticas para reduzir custos com combustível. Mas despesas, apesar da manchete estar clara, para o leigo, né? Para quem conhece um pouquinho de custos, esse termo de despesas não está certo. E aí, ó, aqui é uma visão mais ampla, né? Então, então, o termo mais amplo de todos, como eu falei nesse slide aqui anterior, se ele tivesse colocado gastos, estaria correto. Então, gastos é um termo mais amplo. Gastos é um dispêndio, né? É um valor que você paga para adquirir um bem ou um produto. Quer você vai comercializar ou não. Então, tudo é gasto. Se você for observar aqui na figura, o gasto é algo bem amplo. Ele pode ser, eu posso ter um gasto e ele ser uma despesa diretamente. Por exemplo, numa indústria, né, os vendedores, o pessoal administrativo, é despesa. Ele é um gasto e é uma despesa. Eu posso ter um gasto e ser um custo. Por exemplo, a manutenção das máquinas é um gasto e também é um custo. Tá? Agora, eu posso adquirir, por exemplo, uma máquina, né, e essa máquina não ser ficar aguardando, né? Por exemplo, computadores, ar-condicionado. Eu comprei ar-condicionado, né, alguns ar-condicionados, e esses ar-condicionados não foram nem para a fábrica, nem foram para a parte administrativa. Eles ficaram esperando do almoxarifado serem direcionados para o local correto. Então, isso é chamado de investimento. Quando você compra matéria-prima, por exemplo, e essa matéria-prima não vai para a produção, enquanto ela não vai, ela é chamada de investimento. Certo? Então, o investimento é aquilo que é um gasto, só que ele ainda não pode ser chamado nem de despesa, nem de custo, porque ele não foi direcionado nem para o setor administrativo, ou para atividade meio, nem foi direcionado para o setor produtivo ou atividade fim. Certo? Então, por exemplo, no hospital, né, se você compra um carro, por exemplo, né, para fazer uma ambulância, para fazer o transporte lá dos pacientes, isso seria um custo, porque é uma atividade fim, né, fazer o transporte do paciente, seja pegar o paciente que sofreu um acidente, né, seja levar para fazer um exame, etc. Então, só que se esse carro tiver parado, esperando emplacamento, licenciamento, etc., enquanto ele não for para a atividade que ele está destinado, ele é um investimento. Ok? E existe também um termo, né, que também é um gasto, que se chama perda. A perda é o quê? Ele nem é despesa, nem é custo. A perda, por exemplo, recentemente aqui em Aracaju teve um incêndio, né, numa loja de colchões. Então, isso aí é uma perda. Por quê? Não é algo que você planejou. Né? Teoricamente, você não esperava que isso acontecesse. Tá? Diferentemente de, por exemplo, você comprou uma placa para cortar, para fazer um móvel, uma madeira para fazer um móvel, aquelas sobras da madeira, ela pode ser considerada como custo. Tá? Mas se essa mesma madeira que você vai fazer um móvel, ela pega fogo, ou ela molha por conta de uma inundação, de uma chuva, né, que destruiu o telhado da fábrica, do galpão, e molhou e perdeu a madeira, né, estragou a madeira, eu não posso considerar como custo, e sim como perda. Tá? Então, esses conceitos aqui, o conceito mais amplo de todos é o gasto, que pode ser despesa, que pode ser custo, que pode ser um investimento e que pode ser uma perda. Lembrando que a perda é algo que não se deseja. Por exemplo, imagine que você trabalha numa indústria, né? E essa indústria, os funcionários resolvem fazer uma greve. A greve é uma perda. É uma perda para a indústria. Ou mesmo, né, o tempo de paralisação das máquinas por conta de manutenção. Também é uma perda. Tá? Não posso atrelar nem como custo, nem como despesa. E aí vamos a alguns exemplos, certo? Para ficar mais claro aí o nosso bate-papo.
A indústria Beta adquiriu matéria-prima. Adquiriu matéria-prima no valor de 50 mil. Entretanto, para realizar essa aquisição, foi necessário um financiamento, cujos encargos somaram 2.500. E aí a gente observa o quê? Que a aquisição de matéria-prima, ela é um investimento. Por quê? Ele adquiriu a matéria-prima, mas ela ainda não foi consumida. Então, a aquisição da matéria-prima é um investimento. Já esse financiamento que foi feito, certo? E cujos encargos somam R$ 2.500, ele é uma despesa. Tá? Então, são coisas distintas. A matéria-prima, ela vem incorporar o produto. O financiamento que foi feito, de 2.500, não vai incorporar o produto. Tá? Ele é considerado despesa. Um outro exemplo. No caso de ocorrer um furto no estoque de matérias-primas, o cara entrou lá na indústria e roubou a matéria-prima. O valor do material destruído deve ser incorporado ao preço do produto? Resposta, não. Por quê? Porque isso é uma perda. Ninguém esperava, né? Eu vou colocar essa matéria-prima aqui para ela ser roubada. Não, ninguém esperava isso. Né? Você colocou a matéria-prima no seu almoxarifado, ou está na sua produção, e esperando, né, ser fabricada, ser utilizada. Só que se aconteceu alguma coisa, um furto, um incêndio, alguma coisa, e prejudicou essa matéria-prima, eu não posso incorporar essa perda ao produto. Tá? Não posso incorporar esse gasto ao produto, porque esse gasto é uma perda. E aí, mais um exemplo. Você adquiriu equipamentos para a sua produção de sua fábrica. Sabe-se que esses equipamentos serão depreciados. Aquilo que eu já falei para vocês, né? Depreciação é algo que lá em finanças se chama de despesa não desembolsável. Quer dizer, ele reduz o lucro, mas efetivamente não houve um pagamento, né, de dinheiro. Mas a lei permite que você considere isso, né, como um gasto. E aí, né, esses equipamentos serão depreciados. Nesse sentido, como classificar a compra do equipamento e da depreciação? Bom, a compra do equipamento, quando eu compro esse equipamento, antes desse equipamento ir para a fábrica, ir para a produção, ele é um investimento. A partir do momento que essa máquina, esse equipamento vai para a fábrica, ele vai começar a depreciar. Todo ano ele deprecia. Certo? Eu já falei o exemplo do carro. Se for um carro, com 5 anos, ele está depreciado. Ou seja, o que acontece com 5 anos? A empresa poderia dar baixa nele, se ele tivesse inservível, ou poderia fazer o que se chama de reavaliação patrimonial. E aí colocar lá um valor de mercado no carro e ele volta para o balanço da empresa. Então, mas esse custo de depreciação aqui, ele precisa ser considerado. Ok? E aí vamos a um outro exemplo. Antes de partir para 2 exemplos que eu vou mostrar, eu queria perguntar a vocês se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa a ser questionada. Se tiverem, pode perguntar que a gente tenta responder. Algum esclarecimento que vocês queiram fazer. Se tiver alguma coisa aqui, a gente pode responder. Ok, então vamos... não havendo dúvidas, né? Que é um tema... Você está achando difícil, Alexandre, o tema? E Flávia? Tranquilo, né? Super fácil, né? Então, a gente vai apimentar um pouco a coisa mostrando um exemplo numérico. É sempre bom, né? Trazer um exemplo numérico. Mas esse é simples, tá? Vai ser um exemplo de determinação de preço. Eu vou determinar o preço. Só que, para determinar o preço, eu vou também separar os custos das despesas. Então, vamos ver um exemplo. Esse exemplozinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Alguns dados financeiros da Pula Pula, SA, são apresentados na tabela a seguir. Sabendo-se que a empresa sempre fabrica e vende 15 mil unidades por ano e deseja obter anualmente um lucro de 3.600, qual deveria ser o preço praticado pela empresa? Considere-a isenta de impostos. Isso aqui está assim, bem simplificado, né, gente? Ele não está considerando impostos, está considerando que ela fabrica e vende tudo, né? Porque isso é um exemplo inicial, tá? Quem tiver interesse em aprofundar o tema, né, tem que estudar um pouco mais sobre isso, né? Então, vamos fazer esse exemplozinho, que é simples. Né? Eu vou colocar aqui no Excel, ó.
Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, para a gente poder ver bem. Então, ó, vamos pegar item a item e a gente vai tipificando ele como custo ou como despesa. Então, diz aqui, ó, mão de obra. Repare que isso é, né, uma fábrica. Uma fábrica produz produtos, né? Então, tem o seguinte aqui, mão de obra direta, 15 mil. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, como custos. Vou colocar aqui como despesas. Tá? E se tiver algum outro termo lá, eu boto. Mas vamos primeiro colocar como custos e despesas. Então, quem seria os custos e despesas? Mão de obra direta. Mão de obra direta, que eu vou chamar de MOD, ó, mão de obra direta, ela é um custo. É a mão de obra, é as pessoas que estão lá fabricando. Então, 15 mil reais. Então, esses 15 mil reais são custo. Vou colocar aqui logo em reais aqui para facilitar. Então, mão de obra direta, custos. Despesas administrativas. Bom, essa já está dizendo, né? Despesas administrativas é uma despesa. Não tem como, aqui não tem dúvida. Valor de 6.800. Seguro da loja. Certo? Repare que isso é uma fábrica. Isso é uma fábrica. Como ele está fazendo o seguro das lojas, né? Deve ser das lojas que vendem, né? É o chamado frente de loja, né? Onde se vende, né? Os produtos. Então, seguro das lojas. Isso aqui é uma despesa. Se for o seguro da fábrica, eu consideraria como custo. Então, o valor de 3.600. Salários em cargo dos vendedores. Os vendedores não são mão de obra direta, né? Eles são atividade comercial, atividade meio. 5.800. Então, salário vendedores. O valor desse salário dos vendedores é 5.800. Agora, repare, a aquisição de uma nova loja no final do ano. Repare, essa aquisição de uma nova loja no final do ano, eu não posso considerar nem como custo, nem posso considerar como despesa. Eu vou considerar isso como um investimento. Por quê? Porque essa loja, alguém poderia dizer, mas a loja, o prédio deprecia, né? Só que ele adquiriu a loja, essa loja não está em funcionamento ainda, né? Ela é adquirida no final do ano, não deu nem tempo de depreciar. Então, essa aquisição de loja seria o que a gente chama de investimento. Então, o valor de 35 mil. Certo? Como é que eu sei que é investimento? Porque ele comprou e essa loja ainda não entrou em operação, né? Então, isso é chamado de investimento. Aí a gente tem aqui ainda depreciação de imóveis fabris. Os imóveis, né? Diferente, repare só, a aquisição da loja é uma coisa. Quando você adquire a loja, né, e essa loja começa a funcionar, entrar em atividade, e ela começa a depreciar, né, a depreciação, nesse caso, eu consideraria como despesa. Mas, nesse caso aqui, a depreciação dos imóveis fabris, né, dos prédios da fábrica. Isso aqui é um custo. Então, eu vou colocar aqui depreciação, né, essa depreciação aqui, e o valor é 2.800. Certo? Se essa depreciação fosse das lojas, eu consideraria como despesa. Mas como a depreciação da fábrica, então ela vai entrar aqui como custo. Matéria-prima. Essa matéria-prima aqui, eu estou subentendendo que ela é consumida. Deveria ter o nome aqui, consumida. Certo? Era o mais correto. Mas eu vou considerar que ela seja matéria-prima consumida, no valor de 19.800. Então, 19.800 é um custo. Matéria-prima, custo. Seguro da fábrica. Seguro da fábrica é um custo também, porque faz parte, né, da atividade produtiva. Se a gente fosse detalhar um pouco mais esse seguro da fábrica, a gente consideraria ele como um custo indireto, certo? 1.500. Mas isso aí eu não vou tratar aqui, tá? Salário e encargo da supervisão fabril, ó. Também seria um custo indireto. E ele é custo, salário do supervisor. O salário do supervisor é um custo, porque ele faz parte da atividade produtiva.
de 100. Embalagem. Bom, essa embalagem aí é, né, por exemplo, se você vai para uma fábrica de refrigerantes, ele tem aquela embalagenzinha, né, que coloca, né, os PETs, chamada PETs, né, de 2 litros, de 1 litro, né, de 1 litro e meio, etc. Então, a embalagem é isso. Então, as embalagens fazem parte do produto, né, elas incorporam o produto. A embalagem, o valor aqui é 2.400. E, por fim, a energia elétrica da fábrica. A energia também é custo, e o valor é 3.300. Bom, então, nós agora podemos dizer o valor total dos custos, custo total, o valor total das despesas totais. É o que vai interessar para a gente, efetivamente, tá? O investimento, o nome já diz, ele é um investimento, certo? Você não vai realizar, não vai incorporar ele no preço, tá? E aí, eu vou fazer o somatório aqui. Vinícius, tem Oi. uma questão aqui no chat. Vou ler para você rapidinho. Sim. O seguro, apesar de ser fabril, eu achava que seria uma despesa. Certo. Ela só colocou assim, acho que ela não entendeu. Ah, Aline. ok, Aline. Então é o seguinte, o seguro, ele pode ser despesa se ele for... Imagina que você tem uma fábrica, né? Ou eu vou tirar o nome de fábrica, eu vou colocar... pronto, uma parte... Universidade, por exemplo. Né? E essa universidade tem uns campos, e imagine que seja bem separado, né? A parte da atividade fim do campo, que é a educação, e a parte administrativa, tá? Então, se houver, né, um seguro, se for possível separar esse seguro, e tiver o seguro da parte dos campos mesmo, onde acontecem as aulas, etc., as pesquisas, então isso aí, como faz parte da atividade fim da universidade, isso seria um custo, certo? Já o seguro, a energia elétrica, o salário das pessoas que trabalham na parte administrativa, que, apesar de importantíssima, não é atividade fim, né? Então, o procurador, o contador, os servidores, né? Todo mundo que está ali na parte administrativa dessa universidade, né? E tudo que for pago por aquilo ali, incluindo seguro, internet, o que for, tudo isso é chamado de despesas, tá? Então, é por isso que o seguro, nesse caso, como ele é da fábrica, né, eu considero como custo. Se ele fosse seguro das lojas, aí eu consideraria como despesa, certo? Mas nesse caso aqui, ele não faz a identificação do seguro da loja. Ok, Elaine? Então, você vai sempre observar, a atividade fim. Se for atividade fim, então é custo. Se não for a atividade fim, ele é despesa. Bom, então eu tenho aqui um custo total de 45.900 e tenho uma despesa total aqui de 16.200, certo? Bom, e aí é o seguinte, ó, essa empresa Pula-Pula, ele quer o quê? Ele quer, então repare que o investimento ele não vai entrar na história. Mas o que é que essa indústria quer? Ela quer ter, com essa venda de 15 mil, fabricação e venda de 15 mil produtos, ela quer ter um lucro de 3.600. E aí tem um detalhe, ó. O lucro, para eu ter o lucro, né, obviamente, né, o seguro das lojas, o salário dos vendedores, a despesa administrativa, eu preciso considerar os gastos como um todo, né? E existem outros tipos de formação de preço. Esse é o chamado de gastos plenos, né? Onde eu considero o total de gastos. E na contabilidade, né, se chama também de custeio por absorção. Custeio por absorção, eu separo o custo total das despesas, certo? Eu separo para poder, né, até entender, né, e é necessário que assim seja, para eu entender o meu custo, né, o quanto é que eu estou, o meu gasto produtivo e o meu gasto administrativo. Eu preciso entender isso. Só que para determinação de preço, eu posso juntar. E aí, o lucro, ele é igual ao quê? Ele é igual a receita menos os gastos. Lembrando que gastos é o quê? O somatório do custo total com as despesas totais. E aí eu posso somar aqui, ó,
e dizer que os gastos são quem, então? Os 45.900 com os 16.200. Então, meus gastos totais são esses valores aqui. Esses gastos eu preciso cobrir. Senão eu não tenho lucro. Né? E esse lucro que ele quer é de quanto? De 3.600. Ó. Então, eu vou colocar aqui 3.600. A receita, quem é? O que é a receita? A receita é o preço, que ele, justamente o que ele quer saber, ó. Qual deveria ser o preço praticado? Né? Então, é o preço, que eu vou chamar de P, vezes a quantidade vendida, que é 15.000. Ele não vendeu 15.000? Menos os gastos aqui, que é 62.100. Pronto, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 62.100 e vou somar com os 3.600. Então, vai ser 3.600 mais 62.100. Certo? Aí eu vou ficar com esse valorzinho aqui, ó. 65.700. É igual ao que isso aqui? É igual ao preço vezes os 15.000. Certo? E para eu determinar o preço, agora ficou fácil, né? Então, o preço vai ser quem? Os 65.700 dividido pelos 15.000. Eu estou colocando igual aqui. R$ 4,38. Então, isso aqui, ó, é o preço que essa empresa pula-pula deve cobrar por seus produtos para que ela tenha um lucro de 3.600, certo? E consiga cobrir todos os seus gastos no valor de 62.100. Aí alguém pode perguntar, mas eu poderia simplesmente tirar o investimento e deixar o restante, né? Que seria os 62.100? Poderia. Só que é interessante que nós saibamos dividir, né? Separar os custos das despesas. Até porque existem outras formas de precificação. Em uma dessas formas de precificação, eu vou considerar apenas os custos. Nesse caso aqui, eu estou considerando, né, os gastos totais. Essa outra forma de precificação é o que a gente chama de custeio variável. Mas aí é uma outra história, né, a gente teria que entrar num outro conceito que é mais aprofundado, que é chamado custeio, que é chamado de margem de contribuição. Tá? Não é o nosso objetivo tratar disso. Ok? Eu tenho mais um exemplo. Dá tempo, né, da gente ver? Dá. Dá tempo? Dá. Pronto, eu vou fazer outro exemplo aqui, que é o exemplo da empresa Delícia de Bolo. Olha só. Então, esse exemplo eu vou colocar tá no Word. Então, Dona Maria é proprietária da empresa Delícia de Bolo e deseja saber o custo e o preço do seu produto. Antes de eu fazer essa questão, eu queria saber o seguinte: ficou claro esse exemplo que eu fiz, gente? Tá claro? Ficou tranquilo, né? Eu simplesmente somei os gastos e dividi pela quantidade produzida e vendida. Nesse caso aí, se ele vendesse menos do que produziam, eu teria um valor de estoque final, né? Eu teria que necessariamente saber apurar. E aí também tem um detalhe. O valor, no caso da gente ter movimentação de estoque, né? Essa matéria-prima que ele fala aqui, ó, né? Para eu chegar a 19.800, eu teria que apurar, né, o que a gente chama de métodos, né, de determinação de estoque, de apuração de estoque. Mas não é o nosso caso, a gente não vai falar isso aqui, ok? Então, vamos agora para o último exemplo, para a gente terminar o nosso bate-papo dessa noite. Então, é o exemplo da empresa Delícia de Bolo. Deixa eu abrir aqui uma outra planilha. É basicamente a mesma ideia, tá? E é bom que a gente reforça aqui o entendimento. Então, Dona Maria é proprietária da empresa Delícia de Bolo. Deseja saber o custo e o preço do seu produto. Para isso, contratou um administrador. Claro, né? É o melhor profissional para saber dessas coisas, né? Ele passou as seguintes informações relativas ao mês de março de 2021. Aí vamos lá, a gente está acompanhando aqui. Ó. Compra de matéria-prima. 10.000. Então, eu já sei que essa compra de matéria-prima, se ficasse só compra de matéria-prima, eu diria que era investimento. Só que ele falou, tendo utilizado
80% na produção. Então, eu vou até aproveitar esses nomes, esses nomezinhos aqui, ó. Deixa eu ver se ele cola aqui. Só para ganhar tempo aqui. Então, ó, desse valor de 10 mil que ela gastou de matéria-prima, 80% foi aproveitado já. Então, essa matéria-prima, né? Eu vou, isso aqui tudo, ó, pode, se eu quiser colocar o nome aqui, eu boto gastos, ó. Gastos. Então, essa matéria-prima que eu tenho aqui, o valor foi 10 mil, 80%, que é 8 mil, foi gasto na produção e 2 mil está esperando ser utilizado. Então, esses 2 mil que estão esperando é justamente o investimento. Ó. Porque, entendeu a importância de eu saber dividir isso? Porque imagine, se eu dissesse, não, eu gastei 10 mil, então eu vou botar os 10 mil para apurar o preço. Está errado. Porque se eu não utilizar, eu não posso apurar preço. Então, nesse caso, dos 2 mil que sobraram, eu considero como investimento. Tá? Ah, outra coisa, gasto com gás na produção dos bolos. 800. Bom, gasto com gás na produção, não há dúvidas que o gás é um custo, no valor de 800. Energia elétrica. Bom, essa energia elétrica foi o valor de 1.500. Só que 500 foi relativo ao atendimento ao público. O atendimento ao público não é produção, né? Então, esses 500 vão ser despesa. Então, essa energia, ó, foi 1.500. Sendo 500, então é 1.000 de custo e 500 de despesa. 500 eu considero como despesa. Por que 500 é despesa? Porque é o atendimento ao público. Tá? Não é atividade fim. A atividade fim é a produção de bolos. O atendimento ao público faz parte, né? Claro. Mas não é atividade fim, é atividade meio. TLF. TLF é taxa de localização e funcionamento. Não é atividade fim, né? Isso aqui é uma despesa. A TLF, né? Independente da empresa produzir alguma coisa ou não produzir, né? Ela vai ter que ser paga isso aqui, né? E não tem nada a ver com a atividade produtiva, né? Então, isso é 500. É uma despesa, R$500. Honorários do contador. Ela tem um contador lá para fazer a contabilidade, né, dela. Honorário do contador. Isso aqui é uma despesa, porque o contador não faz parte da atividade produtiva. Então, é 1.100. Aí vem uma coisinha aqui que muita gente confunde, ó. O Plorabore, o que é o Plorabore? É o salário do sócio, do dono, né, da empresa. Então, Plorabore da Dona Maria. Então, a Dona Maria, ela é empresária, né? Ela não está lá mexendo Ela até pode fazer isso, mas ela, como empresária, ela não vai estar metendo a mão na massa, literalmente, né? Então, o Plorabore aí, nesse caso, vai ser o que a gente chama de despesa, certo? Porque ela não está efetivamente participando do processo produtivo, ela está em outra instância, né? Ela está fazendo a parte comercial, etc. Salários e encargos. Bom, esses salários e encargos são o quê, né? E a gente, na última aula que eu fiz de curso, a gente observou que os encargos, né, eles somam mais ou menos, dobram praticamente, né, o salário da pessoa, né? Se uma pessoa recebe um salário mínimo, e se a empresa for considerar o salário mínimo e os encargos, é como se ela ganhasse 2 salários mínimos, entendeu? Apesar da pessoa só receber um. Então, os encargos, 8.800, sendo 2.200 relativo à parte administrativa. Então, eu fico aqui com 6.600 e 2.200. Somo aí 8.800. Vinícius, Oi. se fosse uma empresa do eu sozinho, eu que faço bolo, eu que decoro, eu que vendo no Instagram, eu que faço. Então, esse Prolabore aí seria custo. Seria custo, certo? É exatamente isso. Se ela não tivesse funcionário, fosse só ela, né, ela mesmo que desse conta de tudo, aí isso seria um custo, certo? Mas como ela é a dona, né, então, assim, eu entendo aqui que o Plorabore seria... É como fosse um honorário, né? Um honorário do empresário, né, do empreendedor.
Aí vem outra coisa aqui. Ô, Vinícius, Oi. aproveitando essa pergunta de Alessandra, que eu estava aguardando para o final, mas ela, como ela fez a pergunta agora, só para deixar aqui registrado a importância de que, quando a gente tem um negócio, né, que a gente estipule qual será o nosso salário dentro daquele negócio, porque o restante do dinheiro é da organização, né? As Exato. pequenas empresas, eles têm micro e pequena empresa, porque eu conheço também microempresários que fazem essa confusão entre tudo que entra, acaba sendo o dinheiro dele. Isso. E não é exatamente assim que se tem que trabalhar, né? Porque a gente tem que saber qual é o salário, né? Qual é a fatia daquele retorno financeiro que você tem direito, para você poder fazer justamente esses cálculos aí e a empresa não ficar no vermelho, né? Isso, Eu percebo que existe muito essa confusão, tudo que entra, a pessoa vai gastando e quando precisa para investir, às vezes até pagar salário de funcionário, não tem, né? Está sempre correndo atrás, e por isso que muitas empresas fecham também hoje em dia, porque não fazem esses cálculos, né? Eu vou só dar um exemplo que, bem antes mesmo de eu entrar na universidade, eu fazia consultoria, né? E uma das empresas que eu fiz consultoria aconteceu exatamente isso, né? A empresária tinha uma rede de falir, inclusive, né? Não tinha como não falir. Tinha uma rede de salões, né? E aí ela não entendia para onde ia o dinheiro. Ela disse, não sei, a gente ganha não sei quantos por mês, e não disse assim, esse aqui foi gasto com o quê? Ah, isso aqui eu tirei para feira. Isso aqui, isso aqui é a gasolina do carro. Isso aqui, isso aqui eu paguei a empregada. Minha amiga, você já está explicado já. Você tem que definir um salário seu. E não e mais. E mais. Ela fazia o seguinte: comprava material, matéria-prima do salão, né? Shampoo, essas coisas, com o cartão de crédito dela. Era uma confusão que ela fazia tão grande que não tinha outro cenário para ela, senão falir, né? Como definir o salário? Bom, o salário é dentro da realidade, né? Foi a Aline que perguntou, né? É dentro da realidade mesmo. Se você está começando agora, você não pode dizer, eu vou tirar 10 mil por mês. Então, a sua empresa está iniciando. Você estipula um valor, até porque o empreendedor ele tem que pagar também o imposto, o INSS dele, né? Entendeu? Isso aí tem que estar estipulado. O contador que vai estipular com você o seu plorabora, entendeu? Você vai tirar tanto por mês, né? E aí você tem que tentar se policiar para efetivamente tentar viver com aquilo ali, né? Senão você quebra mesmo. Não tem como não quebrar, né? Eu conheci estagiei na época de estagiário, estagiei numa grande construtora, que faliu também, onde o dono chegava lá e dizia, olha, me dê 10 mil aí que eu vou para a fazenda e quero para os gastos da fazenda. Tome, a tesoureira dava. Eu disse, como é que não quebra o negócio dele? Quebrou, né? Não tinha como não quebrar, né? Então, é uma coisa assim que a gente precisa, o empreendedor e o administrador precisa saber separar, né? Precisa separar o dinheiro da empresa do dinheiro da pessoa, da pessoa física. São coisas diferentes, certo? Então, vamos voltar aqui para a empresa de bolos, né? Então, compra de um forno novo. Ainda não foi instalado. Bom, esse forno novo, ele vai ser um investimento também. Forno. Ela comprou o forno, mas o forno está lá esperando alguém chegar, um técnico vir, etc. 5.500. Isso não pode ser incorporado no preço. Certo? Porque ele nem é custo nem é despesa. Ele é um investimento. Agora, limpeza e manutenção. A limpeza e manutenção foi R$ 1.000. Só que desses 1.000, 200 foi da parte administrativa. Então, a parte da limpeza, 800, né? Foi custo, 200 da parte administrativa. R$ 1.000. Depreciação é uma coisa que os empresários precisam considerar. Tá? A depreciação é o quê? 800, sendo 100 da parte administrativa. Então, a depreciação, 700, né? E 100 da parte administrativa, soma 800. Seguro. Olha o seguro aqui. Aqui vai ficar mais claro o exemplo. 1.200, sendo 400 da parte administrativa. Então, o seguro
tem uma parte do seguro lá que é relativo à parte da produção, né, dos bolos, então 800, e os 400 para formar os 1.200 vai para a parte administrativa. Pagamento de frete, olha, repare só, pagamento de frete das matérias-primas. Se ela pagou o frete da matéria-prima, né, por fora, né, foi R$500, isso é um custo. Então, frete matéria-prima, 500, é um custo. Agora, ela pagou um frete também para entregar os bolos. O frete entrega é diferente. Porque a entrega não faz parte do processo produtivo. Ela gastou 1.200 para entregar os bolos. Ó. Só que ele vai entrar como despesa. Internet. Tem lá um servidorzinho que precisa ser considerado. A internet não faz parte do processo produtivo, apesar de, ontem mesmo, né, com a queda do Instagram, né, do WhatsApp, muitas empresas tiveram prejuízo, né? A internet hoje faz parte, né, do dia a dia das empresas, né? E as redes sociais principalmente. Então, a internet é utilizada para o Instagram, o que for. Mas não é custo, é despesa, R$100. Compra de tinta para efetuar a pintura da frente da loja, 950. A tinta ainda não foi, a pintura ainda não foi feita. Então, compra de tintas, eu não posso considerar como despesa. Eu vou metê-lo aqui como investimento. Certo? Investimento. Por quê? Não pintou ainda. Se ele tivesse pintado, seria despesa. Pronto, então esses são... Depois ele vai dizer aqui que ele vende e produz 500 bolos por mês. E aí vamos apurar aqui o custo total. Né? Esse custo total aí, vou fazer um somatóriozinho rápido aqui. E nós vamos ter o valor de 19.200. Aí vem aqui as despesas, no valor de 11.300, despesas totais. Despesas totais no valor de 11.300. E temos aqui o investimento, né, que também tem um somatório dele, mas esse somatório vai ser considerado... Agora, repara uma coisa. Quando essa matéria-prima de 2.000 for para a produção, né, eu zero o investimento e coloco ela como custo. Quando esse forno for passar aí para ser instalado e começar a produzir, o valor de 5.500 não vai todo. Eu vou dividir isso aí, né, pelos anos de depreciação. Aí vai lançando isso aos pouquinhos, certo? E a compra da tinta, quando ocorrer, ela vai entrar como despesa. Então, a conta de investimento ela é para ser zerada. Tá? Ela vai ser apropriada como custo ou como despesa. Pronto. Então, nós temos aqui uns gastos totais aqui, né, que vai ser justamente o somatório dos custos totais mais as despesas totais. E aí, aquela mesma continha que a gente fez no exemplo passado. Ó. Então, ela perguntou, ó, qual o custo unitário da produção de um bolo? Como é que eu vou saber o custo unitário da produção de um bolo? O custo unitário é o quê? É o valor do custo total dividido pela quantidade que eu produzi. Ela produziu 500 bolos. Então, o custo da produção de um bolo é justamente R$ 38,00 e unitário. R$ 38,40. Esse é o custo unitário. Ó. Então, aí a dona Maria vai e vende um bolo por R$ 30,00. Imagine, está tendo prejuízo, né? Não consegue nem pagar os custos. Então, a importância de saber o custo, né? E conhecer os seus gastos. Dona Maria deseja ter um lucro de 10% sobre seus gastos. Livre de impostos. Qual o preço que ela deve cobrar? Pronto, é o mesmo exemplo daqui, ó. Igualzinho, ó. Exatamente igual. Né? Então, só que esse lucro aqui, nesse caso, vai ser igual a... Ela quer 10%, ó. 10% dos seus gastos. O gasto foi 30.500, ou seja, ela quer um lucro de 3.050, um lucro livre, né? Aí a mesma conta, a receita é o preço que eu quero saber, ou a quantidade produzida foi 500, e os gastos foram 30.500. Aí eu vou somar o lucro com os gastos,
eu vou somar os 3.050 com os 30.500, certo? E vou dividir isso aqui por 500. Então, o preço que a Dona Maria deve cobrar vai ser esse, deixa eu colocar um igual aqui, vai ser igual a esse valor, é o lucro, né? Somado com os gastos, dividido por 500. Então, o preço que ela deve cobrar por cada bolo é, no mínimo, R$ 67,10. Arredonda aí para 68, né? Ou 70, para não ter troco. E aí ela tem o que ela quer, né? Que é o lucro dela de 10% em cima dos gastos totais da sua empresa. Ok, gente? Então, era isso, né? O nosso bate-papo rápido. Só uma introdução, né? O que são custos. O custo é uma matéria extremamente importante, né? Para todo empresário que quer conseguir sobreviver, né? No mercado, ele precisa necessariamente ter o conhecimento dos custos e determinar, né, uma forma correta de precificação. Essa foi um modelo. Existem outros, né? O empresário vai escolher de acordo com a estrutura de custos que ele tem na sua empresa. É isso. Obrigada, Vinícius. Enquanto a gente vai esperando para ver se alguém se anima a fazer alguma pergunta no chat ou também falando, podem falar por aqui também. A gente gosta de ouvir vozes, né? Sejam sem vergonha, viu, gente? Ontem eu tinha uns alunos de TCC apresentando parte do projeto e a aluna dizendo, aí a aluna estava no slide, né? Disse, ai meu Deus, como é ruim não ver o rosto de vocês. Bonita, né? É verdade, é ruim não ver o rosto. Eu quero fazer uma pergunta. Na verdade, eu nem sei se é uma pergunta, porque eu achei tão interessante, me deu um flashback nas aulas de custos da época da faculdade, mas esse formato aí que você explicou, Antônio Vinícius, é tão simples assim para calcular o custo, né? Aí eu pergunto, você já mostrou lá o caso da Dona Maria, ela pensando numa margem de lucro, e aí, com esses cálculos que você faz de custos e despesas, né? Isso sem contar ainda com o investimento, né? Considerando que o investimento que ela fez foi com o dinheiro que ela tinha já também, né? Mas para calcular o preço, a gente tem que fazer esses cálculos, não é simplesmente copiar, né? Que nem você disse antes do supermercado. Exatamente. Copiar, mas também a pessoa tem que analisar que se os custos estão acima do valor de mercado, também é preocupante, né, Vinícius? Isso, exatamente. Por isso que é importante você conhecer os custos, né? Que é impossível você determinar preço se você não sabe efetivamente quanto você está pagando para adquirir os seus insumos, né? Talvez o mais complicado de se determinar custo sejam serviços. Esse é efetivamente o mais complicado, né? Imagine que nós sejamos contratados para fazer uma consultoria. Se pudéssemos, né? Imagine. E aí vai cobrar quanto? O cara não sabe quanto cobrar, porque é intelectual, né? Você vai gastar o quê? É diferente do produto, né? O produto você tem ali, né? Uma matéria-prima, você tem um material que você gastou, você tem, né, etc. E uma consultoria, né? Isso aí talvez seja mais complicado. Mas aí existem outras formas, né? De você apurar, né, o valor da consultoria, né? Até mesmo fazendo um paralelo com os concorrentes. Nesse caso, talvez seja possível, né? Mas quando você tem, em termos de produtos, é mais complicado mesmo. E, além disso, né, em termos de estoque, que a grande maioria das empresas tem estoque, né? Mesmo que ela seja indústria, ela precisa de um controle de estoque. É importante também o controle do estoque. Por quê? Imagine agora, com preço inflacionado, né? Eu vou atualizar agora pela inflação o meu estoque. Se você fizer isso, você está indo pelo caminho errado. Não só porque você perde em competitividade, como o modelo de estimação de estoque, pelo chamado UEPS, né, que é o último a entrar, primeiro a sair, ele é condenado pela Receita Federal. Por quê? Ele infla o custo e diminui o lucro. Aí a Receita proíbe. Até você pode usar o PEPS, que é pegar os preços antigos, né?
Mas aí você vai estar sendo prejudicado. O ideal é você utilizar um chamado custo médio. Então, o empresário tem que ter essa noção também da importância do controle do estoque dele. Não só em termos de quantidade, né? Que é outra história aí, né? Para não deixar o cliente, tem produto? Tem não, está faltando. Isso é um absurdo, né? Você chegar numa loja e não ter um produto porque o cara deixou passar, né, aquela margem de segurança, né? E aí, mas não é isso. Isso também é importante. Mas para você saber efetivamente qual é o custo da mercadoria vendida, né, do seu produto. Então, a disciplina custo é muito interessante e assim extremamente aplicável no dia a dia do empreendedor. Vinícius, a Aline fez um comentário aqui quando você falou sobre o valor do salário, né, da Dona Maria lá. Ela dizendo que por um bom tempo eu fiz o contrário, gastava tudo o que recebia com mercadoria, já que não vivo só com o dinheiro da empresa, mas agora estou definindo o meu salário porque ninguém é de ferro. E aí eu meio que respondi assim, que são decisões de planejamento, né? Até para que você possa definir essa porcentagem, ou se você tem condições de tirar, por exemplo, 10%, eu acho que vai muito do planejamento e da própria modelagem do negócio, né? Exatamente. E você precisa fazer aquela famosa pesquisa, né? Antes de abrir o seu negócio, né? E essa pesquisa que você vai fazer, você precisa considerar todos os cenários, né? Você não pode simplesmente fazer como um colega meu fez, que quebrou, claro, abrir uma empresa de chopp, né, de vender cerveja artesanal, sem pesquisar, ele não pesquisou nada. Confiou que era uma franquia. Não, essa tem saída. Só que não era o mercado de Aracaju, não comportava aquilo. Ele vendia uma long neck por R$17 na época. Um absurdo, né? E aí quebrou, né? Você brincava, você fez algum planejamento? Não, não fiz planejamento nenhum. Então, o empreendedor que ele abre um negócio sem planejar, né, ele não é nem incerteza, é certeza de você quebrar, cara. Né? Porque você está agindo com amadorismo, né? No improviso, né? Chega, agora tal coisa. Não é assim, não pode ser assim. Né? Um negócio que você quer ver ele frutificando, né, quer ver ele crescendo, você precisa ter planejamento, né? Inclusive, até nas próprias decisões financeiras, existem cenários que você tem que colocar ali, né? Tá? Então, e está tudo relacionado, né? Aí a gente observa como a administração é uma ciência interrelacionada, né? As disciplinas, né? É a produção, é o marketing, são as finanças, etc. Como é que é feito o cálculo da depreciação? Depende do produto. Por exemplo, carro é 5 anos, né? Aí você pega o valor do carro, você comprou um carro por 50 mil, por exemplo. Né? Um carro popular por 50 mil. E aí você vai dividir os 50 mil por 5. Ou seja, anualmente você vai depreciar 10 mil. Aí quando chegar no final, isso você é pessoa jurídica, tá? Quando chegar no final de 5 anos, você vai observar como é que está aquele carro. Esse carro está bom para uso ainda? Tá. Aí eu posso fazer uma reavaliação patrimonial e devolver ele para a contabilidade com o valor que você reavaliou. Se ele não tiver mais prestando, tiver inservível, você vai dar baixa no bem. Entendeu? Mas existe uma tabela da Receita Federal que diz, né, para cada tipo de bem, a vida útil do bem. E a depreciação é calculada pelo valor do bem dividido pela vida útil. Tá? Agora, uma exceção disso é em projetos de investimento. Porque, independente do que seja, que você esteja comprando, pode ser um trator, né, que é 10 anos, 20 anos, ou pode ser um computador, tanto faz, você vai considerar a depreciação como a vida útil do projeto. Se o projeto tiver 4 anos, é 4 anos. Se tiver 5 anos, é 5 anos. Mas sempre com a mesma lógica, pegando o valor do bem e dividido se for um projeto de investimento, pela vida útil do projeto. Certo? É assim. Ok. Vinícius, no caso, por exemplo, como o nosso maior público são microempreendedores e que, querendo ou não, o empreendedorismo ele vem da necessidade, né? Porque, às vezes, quando a gente, assim, como a Aline disse, eu não dependo
da empresa, né, para viver e tal. Mas como a maioria vem com essa necessidade, por exemplo, muitos agora com a pandemia se viram, né, e tornaram-se microempreendedores por essa necessidade. Então, assim, mesmo assim, ainda esse controle, esse conhecimento de custo vai ajudar. Com certeza. Ele vai auxiliar, porque na verdade, eu penso assim, por mais que a gente precise tirar, digamos, como você falou, para despesa de casa e tudo, precisa ter este controle de quanto eu posso tirar e de quanto eu preciso continuar tendo até para poder manter a empresa funcionando. Né? Exatamente. E existe até alguns tipos de constituição de empresas que se confundem, né? O patrimônio da empresa com o patrimônio da pessoa. Mas mesmo assim, mesmo nesses casos, é necessário que você saiba separar as coisas, né? Senão você não vai ter nem para a empresa, nem para repor para a empresa, porque você gastou com a feira de casa, gastou com o colégio da criança, etc. Você tem que saber separar. É importante até para a saúde financeira da sua empresa, senão você não tem como sobreviver. Até para as coisas simples, né? Você deu o exemplo aí da Dona Maria do bolo, mas vamos pensar. Eu lembrei de um aluno que estava fazendo um trabalho sobre um trabalho de TCC e estava ajudando pequenos empreendimentos que vendiam produtos lá na UFES. E ele trabalhou junto com uma menina que vendia brigadeiro. Uhum. E quando ele foi fazer esses cálculos de custo, ele chegou e mostrou para ela que ela estava pagando para vender os brigadeiros. O que ela estava vendendo não pagava os custos que ela tinha, porque ela usava leite moça, né, que é mais caro, e aí vendia por um custo muito baixo, ela comprava os produtos numa qualidade melhor, mas vendia no preço que os outros vendiam. Quando ele fez os cálculos, ele disse, olha, você não percebeu? Ela fez, rapaz, é por isso que eu estou vendendo, e eu tenho essa sensação de que eu nunca vou para frente com esse comércio, né? Exatamente. Então, até os cálculos mais simples assim. Imagine quando é porque era assim, era coisa de centavos que ela perdia. Mas centavos em cada brigadeiro é bastante coisa, né? Exatamente. E agora tem uma coisa que é importante, né? Que é o preço que o mercado está disposto a pagar, né? Se não adianta você ir para um povoado no interior querer vender um bolo, por exemplo, por R$100. Teoricamente, as pessoas não vão querer pagar. Talvez queiram pagar 20, 30, mas 100 talvez não. Então, você tem que adequar, né, a sua realidade de custos para o preço que o mercado quer pagar, né? Porque hoje não é monopólio, não existe outros concorrentes, né? Sim, talvez o preço estivesse certo, mas os custos dela, ela calculou errado. Então, ela devia comprar outros, ou se quisesse comprar aqueles, comprasse em grande quantidade para ter, né? Porque é isso que as grandes corporações têm esse poder de barganha também, né? Que a gente, uma loja pequena, não consegue concorrer com a Amazon, por exemplo, porque ela tem o poder de barganha para comprar num preço reduzido e vender também num preço menor. É porque antigamente você pensava assim, não, vou aumentar o meu preço. Hoje não é assim, né? A menos que você seja um monopólio, como eu falei, né? Eu vou aumentar e as pessoas têm que pagar. Mas se você é uma empresa que está ali concorrendo, se você fizer isso, você quebra. Muito difícil você se sustentar. Ah, não, eu não quero diminuir meus custos, eu quero aumentar o preço para poder pagar meus custos. Não consegue. Porque o mercado não vai topar pagar. Écio levantou a mão. Pode falar, Écio. Professor Vinícius, inclusive sou intruso aqui nessa aula aqui, caí um pouco de paraquedas, viu, professor Vinícius? Mas eu estudei com você aí na UF, não sei se você está lembrado de mim, adorava suas aulas de finanças aqui. Sim, vou lembrar de você, sim. Estava vendo aqui, a professora Flávia comentou aí que lembrou um pouco da aula de custo, da aula de finanças. Eu, inclusive, me lembrei de uma pós que eu acabei de fazer sobre finanças, inclusive precificação de ativos em IPO. Falava exatamente sobre essa questão de como é que o que é levado em consideração, inclusive, esse custo por absorção, né, que você falou aí. É importantíssimo, um tema extremamente atualizado, né? A gente teve esse ano aí várias IPOs durante o ano, aí, inclusive Caixa Seguradora, né? E assim, é fantástico ver
a simplicidade do cálculo, né? Mas a grande dificuldade está em definir o que é meio, o que é fim e a parte do serviço, que é o que você acabou respondendo. Exato. Difícil é precificar o serviço, definir custo e despesa do serviço, né? Principalmente da coisa que é intangível, não tem como você calcular, né? Os anos É, trabalhados, estudados, e você precificar, e você acaba tendo que se basear no que o mercado cobra, mas nem sempre o mercado está condizente com o que você investiu na carreira, né? exatamente. Então, assim, maravilha essa aula aqui. Eu estou aqui em Propriar. E aí eu estou aqui na minha noite aqui, eu disse, rapaz, que aula bacana de rever aí você. E Ah, parabéns, professoras. Iniciativa maravilhosa aí. Vocês estão em boas prazer é meu, mãos. Edson. Esse foi meu aluno lá no DAD, na época do DAD, né? E teve uma vez que eu abri um cursinho, ele fez também e passou no concurso da Caixa. É um cara que assim, é orgulho nosso, né, de ter conseguido participar de alguma forma na formação dele. Legal, obrigada, viu, Écio? Mais alguém tem alguma dúvida? Então vamos encerrar, né? Agradeço muito a Vinícius por estar aqui com a gente. Agradeço a todos e todas que participaram. Lembrando, eu vou botar até o link aqui no chat, que logo depois, um tempinho depois que salvar, a gente deixa disponível essa palestra no canal do YouTube que a gente criou para deixar disponível para quem não puder assistir ou quem quiser assistir de novo, né? E lembrar que a Alessandra já falou que daqui a 15 dias, dia 26, não é isso, Ale? 26 de outubro, 7h30 da noite, estaremos aqui com a professora Raquel, do Instituto Federal do Cariri, no Ceará, falando sobre modelagem de negócios, né? Então, a gente encerra esse primeiro ciclo e agradecemos a todas e todos e todos que estão aqui presentes e daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. Obrigada a todos. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite. Ale, pode parar a gravação, né?